Eu me chamo professor Marcelo Souza. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a física quântica aplicada às ciências biomédicas. Eu sou um pesquisador da ciência pioneira, no Iniciativa IDO, também professor do Instituto Federal de Sergipe. Na aula de hoje, nós vamos dividi-la em quatro partes: os biomarcadores quânticos, também falaremos sobre diagnóstico baseado em sensoriamento quântico, terapias cujo alvo terapêutico sejam fenômenos quânticos e também as possíveis simulações quânticas de drogas, então, assim, que permitem um desenvolvimento mais preciso e customizado. Por fim, falaremos da integração de todos esses aspectos da biologia quântica aplicados à medicina e como eles podem ajudar as ciências médicas a terem resultados ainda mais eficazes do que o que nós temos hoje. Começando com os biomarcadores quânticos, né? Eles são indicadores precisos e precoces da saúde, do envelhecimento, estresse celular e patologias. Hoje em dia, algumas dessas características quânticas nem sequer são levadas em considerações como marcadores biológicos, né? Até porque eles são dificílimos de serem detectados com a nossa tecnologia atual. Então, por exemplo, o tempo de coerência de alguma função intracelular. Então, essa coerência ela pode ficar oscilando, né? E esse tempo de relaxação, esse tempo de decaimento, ele pode sim trazer informações valiosíssimas sobre a saúde a nível intracelular. Também, várias das reações elas acontecem ou são mediadas ou facilitadas por tunelamento quântico, né? Principalmente reações enzimáticas. E essa taxa com que esse tunelamento acontece pode trazer informações viáveis sobre a saúde ou não de uma determinada célula, até mesmo de uma determinada organela, né? Então, isso levaria a uma medicina realmente a nível molecular, né? E por fim, nós temos aqui a detecção de spins. Então, essa taxa com que nós temos os spins, ou a variação desses spins, pode sim também ser um biomarcador importante. Isso tudo tem uma relevância clínica, por exemplo, para o envelhecimento, estresse, progressão de doenças, ou até mesmo detecção precoce de câncer. Quanto esses biomarcadores quânticos, eles nos permitem uma sensibilidade muito maior, muito mais avançada do que é possível fazer hoje. Também, ainda falando em termos de detecção, sensoriamento quântico, há a possibilidade de diagnósticos nanométricos não invasivos que são baseados em levíssimas alterações na química do entorno das células, até mesmo intracelular, que levam a variações eletromagnéticas, né? E essa mudança no padrão, se for detectada, né? E há tecnologia para isso, como por exemplo as vacâncias de nitrogênio em diamante, essa detecção de pequenas alterações de campo magnético, temperatura, pH, essas mudanças na química a nível nanométrico, podem nos dar informações preciosíssimas que geram diagnósticos muito mais precisos e muito mais precoces do que o que nós temos hoje. E uma outra possibilidade também esses biosensores baseados em spin. Então, essa detecção da taxa do spin, da alteração de spin, pode nos dar informação sobre o estado redox, potencial de membrana, e esse monitoramento em tempo real, né? Então, esses sensores quânticos, eles nos permitem diagnósticos em tempo real, não invasivos, que podem se tornar muito mais precisos do que o que nós temos hoje, do padrão ouro atual. Por fim, é interessante falar que se nós podemos detectar e que se essas alterações na quântica da biologia quântica intracelular, de fato elas são causa ou efeito de alguma patologia, será que se nós tivermos esses fenômenos quânticos como alvo, não seria possível, ao alterar esses fenômenos quânticos, a taxa com que eles estão acontecendo, levar a algum tipo de benefício
para o organismo como um todo, um tratamento a nível molecular que começa dentro da célula, antes mesmo que uma patologia se estabeleça, não seria uma possibilidade de uma terapia ah, que, ao mesmo tempo, é preventiva, no sentido de que, para todos os fins macroscópicos, a patologia ainda não se estabeleceu, mas, ao mesmo tempo, é preventiva, né? Porque esse tratamento vai conseguir debelar esses sinais antes mesmo que ele se torne uma patologia. Então, alguns exemplos aqui do que poderiam ser alvos terapêuticos, né? Por exemplo, aumentar esse tunelamento de elétrons em algumas enzimas. Será que isso poderia trazer algum benefício? Prolongar o tempo de coerência em algum desses marcadores, biomarcadores quânticos? Ou ainda reestabelecer essa taxa de que as reações redox aconteçam. Tudo isso podem ser alvos para terapias que alteram esses parâmetros quânticos, e isso pode sim ter um efeito benéfico, né? Por exemplo, alterando ou melhorando a função mitocondrial, aumentando a resiliência das células, gerando uma proteção em neurônios, ou até mesmo efeitos anticarcinogênicos, né? Então, essa modulação quântica abre novas avenidas terapêuticas e que nós hoje estamos tateando o começo dessas possibilidades, mas que de fato há uma possibilidade muito grande e quem sabe isso pode se tornar como sendo uma avenida para novas terapias. Por fim, a partir desse conhecimento, tanto dos biomarcadores quânticos, dos diagnósticos e das terapias cujos alvos são quânticos, é possível também modelar esses processos quânticos para conseguir obter uma medicina ainda mais precisa e individualizada, quem sabe levando em consideração as próprias características já detectadas indivíduo por indivíduo, né? Então, gerando essa modelagem e, por fim, conseguindo desenvolver drogas ou conjuntos de drogas que foram pensadas por simulação computacional para um indivíduo ou para um grupo muito específico de indivíduos, tornando as terapias ainda mais eficazes e com muito menos efeito colateral. Isso tudo pode ser integrado numa mesma plataforma, numa mesma cadeia que modifica profundamente a forma como nós, humanos, na nossa humanidade hoje, faz medicina. Porque aí, olhando esses fenômenos quânticos, os diagnósticos que eles possibilitam, as terapias que são possíveis de serem realizadas dentro das células, com esses alvos terapêuticos e simulações computacionais personalizadas, isso vai permitir melhores resultados, um aumento de longevidade, um aumento de qualidade de vida. Então, nós estamos aqui a alguns passos, de fato, de uma ruptura, de uma quebra de paradigma dentro da medicina. O que eu quero que fique na mente de vocês hoje é que esses parâmetros quânticos que hoje são invisíveis para os detectores atuais, eles poderão ser indicadores de estresse celular antes mesmo que esse estresse celular leve a uma patologia que atinge o organismo como um todo, possibilitando tratamentos muito precoces, muito mais precoces do que o que nós temos hoje. E será mesmo que é possível induzir fenômenos quânticos que levem a alterações benéficas em escala do organismo? Eu coloquei aqui entre parênteses um ponto de interrogação, mas cada vez mais tem ficado claro que não é apenas uma interrogação, que de fato é possível. Então, ao longo dos próximos anos, nós veremos muitos desses alvos terapêuticos a nível quântico e a infinidade de possíveis tratamentos que podem vir dele. Obrigado pela atenção.